Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltei para mais um vídeo. Já deixa um joinha, já compartilha esse vídeo, deixa um comentário para mim, que eu vou estar olhando depois, tá bom? Tem um versículo na Bíblia, lá em Isaías 44, que diz assim: Eis que faço uma coisa nova, logo a conhecereis. Quando estamos orando pela nossa restauração do nosso casamento, nós esperamos uma coisa acontecer a qualquer momento. Ainda que tenha as dores e as dificuldades, nós sempre esperamos algo bom acontecer. Na minha vida, quando eu passei pelo meu deserto, eu sempre orava para que Deus transformasse o meu esposo, para que Deus o convertesse, para que Deus mostrasse para ele o verdadeiro caminho, para que ele entendesse. Só que quando a gente olha para toda uma restauração de casamento, quando a gente analisa a fundo, parece ser lindo, é lindo, na verdade, só que não é fácil, é doloroso, é um processo bem complicado de passar, é um processo que é demorado, não é de um dia para a noite. Porque assim, ó, quando a gente fala assim, ó, porque geralmente quando a gente está nesse período de deserto, a nossa maior questão é quando vai acabar esse deserto. E quando acaba, e quando eu falo acaba, o que é o acabar o deserto? Geralmente acabar o deserto é se o seu cônjuge está em casa, ou é ele se converter, entender e buscar os caminhos do Senhor e deixar as práticas do mundo, ou se ele saiu para fora, se ele foi embora de casa, ele voltar para casa. Então são essas duas possibilidades. E aí o que acontece? Quando a gente fala fim do deserto, vamos dar um exemplo, o marido ele não saiu de casa, mas ele vivia como se não tivesse dentro de casa. Ele age com um comportamento de solteiro, ele age como se não tivesse esposa, filhos. E aí a esposa geralmente está orando, está intercedendo, está buscando pela vida dele. E quando ele se converte, quando ele entende, ele muda os comportamentos. E só que o que é o problema? É que às vezes a gente acha que após o fim do deserto, tudo vai ser mil maravilhas, tudo vai ser flores. E não é bem assim que acontece. Tem casos que a restauração acontece após a volta e aí tudo vai. Tem. Mas no meu caso, e no caso da maioria das pessoas, não é bem assim. Porque assim, ó, quando a gente passa por um processo de quebra no casamento, geralmente aconteceu várias coisas. Geralmente traições, geralmente adultério, geralmente aconteceram feridas que ficaram marcas e que às vezes ainda sangram mesmo após o deserto. Porque quando Deus ele nos chama para o deserto, para o relacionamento com Ele e para lutar pela vida do cônjuge, nós ainda estamos feridas, magoadas, ressentidas, ainda tem uma ferida. E aí é um processo que o Espírito Santo ele vai tratando, ele vai mostrando os nossos erros, aonde falhamos, vai mostrando como conduzir o nosso casamento, nos ensinando a como ser esposa. Só que aí ali tem uma ferida. E o que acontece? Após essa saída do deserto, é aquilo que eu falo. A gente sai de um processo difícil e entra em outro. Porque não acaba quando termina o deserto. É só o início de uma nova história acontecendo. Porque o que geralmente começa a dar problemas? Se o seu marido de fato voltou liberto, ou se ele estava na sua casa e foi liberto, o inimigo ele consegue ver que ele foi liberto pelas atitudes, pela forma dele falar. Ele consegue ver, porque antes de acontecer aqui no físico, já aconteceu no espiritual. Então, o inimigo ele já sabe. E aí, o que ele faz? Uma vez que ele sabe que ele está liberto, aí quem que ele vai começar a setar com as feridas, com as mágoas, com os acontecimentos do passado? Justamente as esposas. Somos nós. Por quê? Porque aquele que já foi liberto, Deus já conseguiu trabalhar na questão do perdão, Deus já tá falando com essa pessoa. E aí ele começa a nos setar, porque sabe que ali tem uma ferida, sabe que ali tem
uma história que a gente vai lembrar e às vezes vai chorar, às vezes vai sentir. E geralmente isso que acontece. Quando eu saí do deserto, eu achei que ia ser tudo mil maravilhas e não foi. Por quê? Porque eu comecei a ter sonhos, a maioria das vezes eu acordava chorando. Muitos pensamentos do tipo, ele não mudou nada. Daqui a pouco ele tá fazendo de novo. Daqui a pouco ele volta às mesmas práticas de novo. Ele voltou só pelas meninas. E aí, por causa desses sentimentos, desses pensamentos, a gente oscila também muito tempo. Meu marido sofreu um processo muito difícil comigo, porque o inimigo ele começou a me setar muito com coisas que haviam acontecido, com os sentimentos que eu ainda tinha, com as feridas que eu ainda tinha. Porque por mais que eu tinha perdoado, por mais que eu já tinha deixado para trás, ainda tinha coisas que doía. E o ser humano, ele tem um problema, que às vezes ele ouve algo, ele inventa e ele interpreta, vamos supor, a questão que é trazida é 30%. Aí ele aumenta 50, 100, 200%, porque ele cria na cabeça dele algo que ele acha que aconteceu, eu acho que foi isso, eu entendo que foi isso, deve ser por isso. Vai criando uma história na nossa mente e vai nos atormentando. E foi o que aconteceu. Ele começou a me setar tanto que eu cheguei no ponto de falar assim, ó, eu não quero mais, não dá mais. E aí que entra o ponto. Se Deus te chamou para o deserto para lutar pelo seu cônjuge, quando ele traz ele de volta, se o pensamento que está na sua mente é eu não quero mais, não é Deus, é o inimigo. Não é você que quer desistir, é o inimigo que está lutando para que você desista da restauração. Porque quando você sai do deserto, desse processo, o próximo passo é a restauração. Só que é um processo e a gente precisa entender que a gente vai precisar aguentar esse processo de ouvir coisas e o inimigo, gente, ele não brinca. O inimigo, ele é cruel. Ele traz coisa à memória, ele fala, então assim, ele é cruel mesmo. Então, para impedir a restauração do casamento, o retorno à família, para impedir isso, ele vai usar todas as armas que ele tem. Pode ser suas emoções, seus sentimentos, seus pensamentos que você alimenta exageradamente. Ele usa tudo isso. E aí, o que aconteceu? Meu esposo começou a orar pela minha vida, porque eu cheguei num ponto de eu não querer mais. Eu cheguei a um ponto de falar, Senhor, eu prefiro ficar sozinha. Pode me deixar sozinha, que eu não vou casar de novo. Eu fico assim o resto da vida, mas eu não quero mais. Eu não consigo. E aí, dia após dia, o Espírito Santo foi trabalhando e meu esposo continuou orando por mim e Deus foi trabalhando e trabalhando até que chegasse a esse ponto que está agora. Porque a gente também precisa entender o emocional dessa mulher. Tem muitas mulheres que já vieram de outros desertos, já vieram de outras situações, aonde ela já lutou, e aí quando ela achou que ia terminar o sofrimento, que ela ia descansar, começou outro deserto, a pessoa caiu de novo, a pessoa fez o que era errado de novo. Então, de tanto erro repetido, a pessoa começa a ficar na defensiva. Eu não vou me entregar 100%, porque eu posso me ferir. Eu posso me machucar, e aí a pessoa ela vai só até certo ponto, aí ela não se entrega 100%, ela não ama 100%, por causa desse medo de justamente ser machucada de novo, na mesma área que foi ferida. E às vezes o cônjuge ele não entende, porque quantas vezes, porque às vezes o cônjuge vai falar assim, ai, mas você orou tanto para isso acontecer, e quando aconteceu você fica duvidando. Não é questão de duvidar. Tem essa questão de eu já sofri muito e eu tenho medo de sofrer de novo. E tem também a questão de que, de fato, o cônjuge ele pode estar liberto. Só que por conta desse medo, dessa dor e não saber aonde está pisando, às vezes a gente vai com reserva. Você quer um exemplo bem básico que o Espírito Santo traz? É igual um rio. Um rio, quando você conhece, você entra, você pula de cabeça. Agora, percebe
quando é um rio que nós nunca entramos. Vai num rio que você nunca entrou, você não conhece, você não sabe o que tem ali, se tem animais. O que a gente geralmente faz? A gente taca uma pedra, a gente espera, daqui a pouco a gente pega uma vareta e coloca para ver até a profundidade que vai, daqui a pouco a gente coloca o pé, e aí sim, talvez, a gente vai ter coragem de entrar. E é isso que acontece. Geralmente, por que é restauração? Geralmente, na restauração, a gente está lutando por um homem que foi assim 10, 20, 30 anos, que teve práticas mundanas há muito tempo. Então, é tão familiar aquele comportamento ruim daquele homem que nós, muitas das vezes, num período de deserto, nós não esperamos mais mudança. Não porque a gente acha que Deus não tem poder para fazer, mas porque a gente acaba se conformando. Quantas vezes eu falei pro Senhor, Senhor, se parte do meu propósito for eu ter que lidar com ele dessa forma, pelo menos salva ele até o último dia. Pelo menos faz com que ele entenda no último dia, porque pelo menos ele vai embora, mas ele vai salvo. E é isso que geralmente acontece, de tanto sofrer, a gente começa a se conformar com a situação. E não é por falta de fé, é por causa da constância de sofrimento. E a gente começa a não ter expectativa mais, porque a gente não pode ter expectativa no homem. E a gente precisa entender que quando a gente casa com alguém que não é cristão, ou que é e não é liberto, porque às vezes ele tá na igreja, se diz cristão, mas não foi liberto, não é convertido, o que a gente pensa? Ah, logo ele se converte, eu vou levar ele para a igreja daqui a pouco tempo. E não é assim, cada um tem um tempo. Eu conheço pessoas que demoraram 50 anos, eu conheço pessoas que demoraram 20, 30 anos para entender. A experiência mais recente, mais visível que eu pude ter é da minha sogra. Ela passou 79 anos sem entender. Um mês antes de morrer ela entendeu e ela converteu. Passou 25 dias ela faleceu. Então não é assim, demora. E tem gente que vai demorar muito tempo para entender. E por conta desse sentimento, dessas experiências que eu vi, eu comecei a me conformar. E aí, por que o cônjuge não entende? Porque ele fala assim, você orou tanto para que eu me convertesse, para que acontecesse. Quando aconteceu, você fica duvidando. Você não acredita. Mas é porque no nosso coração, geralmente a gente já se conformou. E quando acontece, tem um medo de, será que dessa vez vai mesmo? Ou será que daqui a pouco vai acontecer de novo? E tem aquele sentimento também que a gente pensa assim, nossa, Deus fez mesmo. E aí, às vezes, a gente até sabota um pouco, porque a gente começa a testar o outro, começa a falar coisas para ver se ele vai responder, começa a mostrar algumas coisas para ver se ele vai reagir. Porque a gente quer ter certeza e o outro não entende. Só que é um processo muito difícil, onde o inimigo ele vai falar, ele vai usar das armas que ele tem, e nós também vamos ter reservas. Porque chega um ponto de sofrimento que não é fácil, gente. Não é fácil. Quando a gente olha assim, 10 anos, tem gente que fala assim, 10 anos passa muito rápido. Passa quando não tem sofrimento, mas vai passar 10 anos sofrendo. É muito difícil. E aí o outro, ele precisa entender que ele precisa mostrar esse arrependimento. É com as atitudes. Precisa entender que essa mulher nunca conheceu essa versão. É uma versão que ela sempre quis? É uma versão que ela pediu? É resposta de oração? É, mas essa pessoa também vai ter que ter paciência. Porque é uma mudança que aconteceu praticamente da noite pro dia. Porque é aquele negócio, a gente tem a tendência de não acreditar na mudança repentina. E Deus muda. Só que a gente não acredita, a gente acha que leva muito tempo. E a gente pensa assim, a pessoa passou 10, 20 anos sendo desse jeito. Agora em um mês a pessoa foi transformada. Só que Deus faz isso. Só que o cônjuge, ele precisa ter essa paciência de entender que o outro, ele tem reservas, ele tem dúvidas.
Então é um processo onde o outro ele precisa, muitas das vezes, mostrar esse arrependimento, mostrar que ele está diferente. É com as atitudes, porque palavras qualquer um fala. Não é as palavras que dizem quem nós somos, é as nossas atitudes. Então, as nossas atitudes, elas precisam falar mais altos, porque falar que é convertido, falar que está seguindo os caminhos do Senhor é fácil. Agora, agir de acordo com o que fala, aí de fato tem peso. Porque aí há coerência entre o que você fala e entre o que você faz. E aí tem respaldo, tem peso. Caso contrário, só são palavras. E palavras por palavras não são nada, são vazias. E você que está passando por isso, que você está sendo setado, entenda, o inimigo ele está fazendo de tudo para não restaurar. É um processo doloroso que traz lembrança, vem coisas à memória. É muito difícil. Mas você lutou até agora. É como eles dizem aí fora, né? Nadou, nadou, nadou e aí vai chegar e vai morrer na praia. Você lutou tanto tempo, chorou tanto tempo para desistir agora. Não desista agora. A restauração está muito perto e é no dia a dia. Não vai ser de um dia para a noite. Dia a dia você vai ver as transformações. Hoje, depois que eu saí do deserto, eu olho e eu vejo as atitudes do meu marido e eu vejo o jeito que Deus fala com ele, o jeito que Deus está trabalhando, a forma com que ele se aproxima, que se relaciona com Deus e é resposta às minhas orações. Às vezes ele faz algo, ele diz algo e aí o Espírito Santo me traz a memória, tá vendo? Foi o que você pediu, eu ouvi, eu atendi a sua oração. E aí eu me emociono porque aí me traz a memória. Porque geralmente, o momento de deserto nós passamos sozinhas e no silêncio de Deus. Quantas das vezes, quando estamos chorando e orando pelo cônjuge, nós achamos que Deus não está ouvindo, que Deus não vai responder aquelas pequenas coisas. E eu posso dizer com toda certeza, até aquele pedido mais pequeno que você tem no seu entendimento, Deus cumpre. Até aquela frase que você deseja ouvir da boca do seu marido, que você acha que Deus não vai se preocupar, ele vai fazer, ele vai se preocupar. E o seu marido, ele vai falar para você. Aquilo que você acha assim de minúsculo, Deus vai fazer. E aí quando acontecer, você vai falar assim, Deus ouviu. Porque Deus te ouve nesse deserto. Deus entende a sua dor, Ele entende as suas necessidades. Deus, Ele quer salvar essa alma. Deus, Ele quer libertar essa família. Ele quer transformar. Só que Ele também se preocupa com você. Ele também se preocupa com as suas necessidades, com aquilo que você precisa. Deus entende que nós somos mulheres e que nós precisamos ouvir algumas coisas, que precisamos de carinho, de afeto. Deus, Ele não anula isso. Ele não ignora. Às vezes nós achamos assim, eu acho que Deus ele não vai se preocupar com isso, porque isso é banal, mas não é. Deus ele nos fez mulher com o emocional e com a nossa forma, porque ele nos quis dessa forma. Então se ele nos fez mais emotivas, com mais necessidade de carinho, de atenção, de palavras, é porque ele se preocupa. Ele não se preocupa só com o cônjuge, ou ele não se preocupa só com aquilo que é essencial. Ele se preocupa com aquilo que é importante para nós. Então é um processo difícil? É difícil. Mas entenda e perceba nas pequenas atitudes, nas falas, no jeito dessa pessoa, que o Senhor está te respondendo às suas orações e está movendo para que essa restauração aconteça, mas é um processo e é demorado. E a gente precisa esperar, a gente precisa suportar esse processo, porque a restauração no final é linda, é maravilhosa, mas ela precisa de passar pelo processo, e o processo é doloroso, é difícil, mas quando a gente passa, a gente alcança. Não desista agora, você está muito perto. Pede força para o Senhor, pede ajuda. O Senhor está aí para te sustentar, para te ajudar.
mas você precisa dele, porque sem ele a gente não consegue passar. A gente não consegue, é só com a ajuda dele. Então pede força, pede ajuda. E ao invés de querer coisas grandes, ao invés de querer que ele chegue com um buquê de rosas te pedindo perdão, olha as pequenas atitudes. Olha as coisas que você orou, que ele está fazendo agora. Porque Deus é um Deus de detalhes. E é nesses pequenos detalhes que ele te mostra que ele te ouviu. Porque nas coisas grandes você vai olhar e falar assim: nossa, Deus fez. Mas nas coisas minúsculas que você não está esperando, você olha e você fala assim: nossa, como Deus é detalhista. Enquanto eu chorava por algo que eu achei que era pequeno, Deus estava movendo algo dentro do meu cônjuge. Então olha esses pequenos detalhes. Porque antes dos grandes chegarem, os pequenos vão aparecer primeiro. E eles são para você como um sinal de que Deus te ouviu e que Deus está trabalhando ainda. Porque é um trabalho constante, todos os dias. Entenda isso. E lute para que a restauração seja completa. Tá bom? Esse é o vídeo de hoje. Um beijo para vocês. Até o próximo vídeo.